Muito bem, pessoal. Fazia tempinho já que eu não gravava um vídeo aqui, um conteúdo para vocês. Hoje eu vou trazer para vocês uma novidade que é um indicador que eu criei, tá? Para auxiliar na leitura e operações com candles, tá? Nas últimas aulas eu tenho falado muito sobre operar candles, a importância de utilizar os candles, tanto 2 minutos, 5, para nós operarmos os nossos índices, né? Índices de futuros IBOV e dólar, né? E o pessoal tem muita dificuldade de encontrar os gatilhos. E aí eu estava olhando na internet, já existem alguns indicadores nesse sentido. Vi alguns indicadores sendo vendidos, inclusive, por um valor alto, por um indicador relativamente simples, tá, pessoal? O que eu fiz para vocês aqui? Então, é um indicador que vai nos mostrar gatilhos de entrada utilizando a leitura de candles, tá? Lógico, não é um setup engessado, vocês sabem que eu dificilmente passo para vocês um setup engessado, vai depender muito da leitura, interpretação de vocês nos movimentos, saber quando o mercado está lateral e quando o mercado está numa tendência maior, tá? Esse indicador, então, vai apresentar 3 possibilidades de cores para vocês, tá? A primeira cor que vai aparecer para vocês, então, quando o candle pintar de verde, ele está dando sinal de compra. Quando ele pinta de vermelho, ele dá um sinal de venda. E a possibilidade de um candle cinza, cinza mais escuro, onde ele vai mostrar e apontar para vocês possíveis sinais de reversão. Conceito básico para operar candles, tá? Muito importante, é entender que o candle tem, né, sempre um lugar onde ele abre, um lugar onde ele fecha, um lugar onde ele tem a sua máxima e a sua mínima. Quando eu vou operar candle, eu sempre vou operar no rompimento da vela. Então aqui, por exemplo, deu um sinal de compra, tá? Sinalzinho de compra. E eu vou fazer minha compra aqui, ó, na máxima desse candle. Lógico, se eu vou montar uma posição, daqui a pouco eu quero fazer uma entrada aqui, quero adicionar mais contratos aqui, tá? Eu posso fazer, mas está dentro do meu gerenciamento de risco. Precisa ser estudado, entendido como é que eu vou fazer, mas eu preciso que esse candle seja rompido, tá, pessoal? Cuida muito quando um candle faz apenas uma violação. Eu sei que essa é uma das dificuldades, porque o candle pode violar e depois afundar, né? O que eu sugiro para vocês, tá? Para quem opera candle. O stop técnico utilizado na análise técnica, eu sempre vou sugerir para vocês que se eu faço uma compra aqui, o meu stop correto seria um stop técnico aqui nesse último fundo, tá? Porém, quando eu trabalho com gatilhos de candles, sim, eu tenho sim a possibilidade de utilizar a entrada de candle aqui na compra e um stop logo abaixo. Não, lógico, grudado na barrinha, né? Mas observando esse fundinho aqui, esse espaço operacional. Quando eu faço uma compra, por exemplo, nesse sentido, eu vou buscar como alvo, primeiramente, esse último topinho, tá? Nesse caso, a operação, ela chegou a beliscar aquele topinho, mas não teve sucesso, tá? Então, aqui é uma compra que a gente faz a compra, tenta buscar isso aqui e depois conduz. Afinal de contas, eu estou falando sobre operar a favor da tendência e buscar alvos maiores, tá? Nesse caso, pessoal, deu o sinal de compra. A gente pode observar aqui as médias mais curtas já diminuindo, né, caindo. Eu não tenho aqui nesse gráfico, eu deixei um gráfico bem limpo para vocês entenderem o indicador, tá? Qual que é a minha ideia? Se vocês quiserem aí no gráfico de vocês adicionarem as médias que eu sempre utilizo, como a média de 50, a média de 200, tudo isso aí facilita e ajuda muito na leitura e interpretação dos movimentos, tá? Aqui, por exemplo, sem olhar e mostrar a média, eu acredito que aqui deveria estar passando uma média mais longa, como a de 200, por exemplo. Afinal de contas, o preço vinha caindo, ó, vinha caindo, as médias estão aqui, a média de 50 vai estar aqui nessa região, mais ou menos, então creio que aqui possa estar a média de 200. Então, apesar de eu estar fazendo uma compra a favor do movimento primário de compra, possivelmente eu venho um movimento então de baixa. Então eu preciso sempre ter a interpretação do gráfico, uma interpretação mais completa, tá? Mas afinal de contas, eu quero trazer para vocês gatilhos de entrada, gatilhos, né, de compra, de venda e umas possíveis reversões, tá? Ou correções. Então vocês podem observar que esse primeiro movimento que eu mostrei aqui,
ele até andou alguns pontos. Vamos olhar aqui, esse aqui é o gráfico do índice, tá? É o gráfico do índice. Ele chegou a andar a meu favor aqui 145 pontos, tá? O que eu vou sugerir para vocês? Olha, isso vocês vão montar o operacional de vocês, vão montar e fazer os estudos de vocês. Eu sugiro que o preço andou 120, 130 pontos, podemos colocar assim no 0 a 0, tá? Eu vou realizar a minha parcial e coloco no 0 a 0. Por que eu falo isso? Porque o preço andou, deslocou 150 pontos, 140 pontos, e começa a voltar, é porque ele não está numa tendência bem clara, pessoal, tá? Não está numa tendência bem clara para mim, tá? Olha a continuidade aqui. Aqui eu tive um sinal de venda, tá? Por que é um sinal de venda? Ele pintou o candle vermelho, tá? Ó, vocês podem observar que, nesse caso aqui, ó, é um candle bem pequeno. É bem interessante essas operações com candles pequenos. Por quê? Por que eu gosto? Ó, se eu faço essa operação aqui, eu vou fazer uma venda aqui, ó, e o stop vai ficar acima do candle aqui, em torno de 128, 125, 130 pontos. Um stopzinho curto, tá? Então a gente vai buscar pelo menos 125 pontos, né? Mas o ideal é que eu vá buscar essa região de fundo aqui, ó, pessoal, tá? Então o que aconteceu? O preço chegou a deslocar a meu favor 250 pontos. Então eu já teria colocado aqui no 0 a 0. Provavelmente bati aqui uma parcial, tá? Porque o primeiro fundo importante é esse aqui, ó, tá? Mas o fundo que eu vou buscar é esse, e depois desse rompimento eu quero buscar sim uma continuidade, tá? Aí em seguida, se eu estou continuando na operação, aqui eu tenho uma possível venda, aqui tem uma possível venda, tá? Ó, 10 e 2 da manhã, então é um horário meio complicadinho para operar, né? Mas teve uma venda que andou 280 pontos. Aqui, pessoal, bem interessante. Eu tenho aqui um gatilho de possível compra, tá? Por quê? O alinhamento das médias está mostrando uma possível compra. Vocês podem ver que essa compra ela não acionou, tá? Então, para quem fica ansioso, tá ficando verde, já vou comprar, isso que eu quero mostrar para vocês. Quando a gente fala em operar candle, eu preciso o quê? Desse rompimento aqui, ó. Então, esse sinal de compra não foi confirmado, porque não teve um rompimento e fechamento acima dele, tá? Aqui já em seguida, então, eu tenho um movimento de venda. Se eu coloco o meu stop grudadinho aqui no candle, ó, ele andou aqui, ó, 130 pontos e voltou tudo, né? E se eu não coloco no 0 a 0, teria sido estopado. Aqui, ó, novamente, ó, possível sinal de venda. Se eu deixo grudadinho aqui, ó, stop, tá? Se eu coloco nesse último topinho, em torno de 250 pontos, ele andou. Aí, aqui eu tenho uma venda, então, que ou se eu tô no candle, eu tomaria o stop, tá? Então, por isso que eu falo para vocês, eu não gosto do stop grudado no indicador, no candle, tá? É muito fácil de ser violinado, tanto que ele foi ali, violinou acima do candle e depois deu a continuidade. Em seguida, uma boa barra de venda de força, tá? De venda, né? Ó, 320 pontos de stop, mas vocês podem observar que esse sinal de venda foi muito bom, porque as médias já estão mais direcionais, né? E o preço chegou a deslocar para cima apenas 95 pontos, 90 pontos, então quase não deu calor aqui nessa operação. Após isso, ela deslocou com bastante força, 920 pontos. Depois que eu entro na operação, pessoal, eu não me importo de tomar um 0 a 0, tomar um stopzinho mais curto, daqui a pouco tomo outro 0 a 0. Mas se eu estou nessa operação aqui, a partir do momento que ela deslocou, olha só como eu posso conduzir minha operação por uma média de 20, uma média de 50 ou até mesmo por esse canal de Keltner que eu deixei aqui para vocês, tá? Esse canal de Keltner, que eu fiz uma configuração especial para ele, ele está configurado com o padrão de desvio 2.3, tá? 2.30, e a média dele é 15 exponencial. Então vocês podem configurar aí no gráfico de vocês, ele se comporta muito bem. Eu gosto inclusive muitas vezes de fazer operações conduzindo. Vocês sabem que eu gosto de operar o mercado americano, lá no Ninja, né? Então eu tenho usado o Keltner muitas vezes para conduzir as minhas operações, tá? Mais ou menos nesse parâmetro também. Tá, pessoal? Então esse aqui seria o indicador onde vai me dar sinais buscando gatilhos, né, de tendência e também possíveis sinais de correção. Aqui embaixo, pessoal, eu tenho então os gatilhos de correção. Quais são? São os candles cinza, tá, pessoal? Eu vou buscar aqui porque o que acontece? O candle cinza, ele está me avisando, olha, estou na extremidade do Keltner, eu estou rompendo. Eu tenho que tomar cuidado com isso, porque eu tenho duas leituras sobre extravasar Keltner ou Bollinger. Quando o candle está
operando fora. O pessoal tem aquele setup que fala, né, fechou fora, fechou dentro, né? Mas tem dois sentidos aqui. Uma, eu estou na extremidade, por quê? Porque o mercado pode estar muito forte com uma continuidade e pode continuar caindo. Então eu tenho que tomar cuidado. O que eu vou observar? Olha a força das médias mais curtas, como está bem direcional para baixo. Então nem sempre uma possível correção vai ter qualidade. E quando eu falo de uma possível correção, então eu vou fazer a minha compra no rompimento do candle, né? Que deu o sinal. E aí a minha parcial vai ter que ser mais curta, pessoal. Eu vou buscar parcial aqui na média de 8, na média de 20, né? Eu vou ser mais cauteloso com esse tipo de operação. Nesse caso, ele mostrou aqui, ó, no gráfico 2 minutos, aqui um candle de correção, aqui mais um e aqui mais dois candles. Vocês podem observar que desses que eu marquei, ó, nenhum está superando. Agora, 11h46 da manhã, possivelmente possa vir a romper aqui. Então, se rompeu aqui, pessoal, eu posso fazer minha compra aqui na região dos 645 com alvo aqui na média de 20, tá? É uma possibilidade de leitura. O que eu gosto de fazer nesses casos, pessoal? Eu não preciso deixar a minha ordem ancorada aqui. Eu posso ter, né, uma tranquilidade, uma calma, esperar fechar esse outro candle aqui, ó. Eu quero que ele feche. Então ele falta 30 segundos para fechar. Eu quero que ele feche acima aqui, ó. Eu quero que ele feche aqui acima. E aí eu vou posicionar a minha compra. Se eu faço essa compra aqui, não vou negociar com o tamanho do stop. Esse stop tem que ser na mínima um pouquinho abaixo, tá? Pessoal, não precisa ser grudado no candle. Então, se eu faço essa operação de compra aqui, ó, aqui o meu stop vai ser em torno de 120, 130 pontos, tá? Aqui embaixo. Tem alguma configuração que eu posso fazer nesse indicador? Tem configuração assim. O que eu vou mostrar para vocês? Tem três possibilidades. Ó. Vou clicar em cima dos candles, tá? Aliás, eu nem mostrei, né, como que insere o indicador, mas a maioria de vocês já sabe. Eu deixei meu gráfico com todos os candles brancos, tá? Ó, propriedades do Win. Eu venho aqui em aparência. Então, ó, minha linha... Porque o meu gráfico está preto, tá, pessoal? Meu gráfico está escuro. Então, minha linha ficou... a linha positiva e negativa estão brancas e os candles negativos e positivos e negativos estão brancos. Então, todos os candles em linhas brancas, tá? Aplicar OK. Após isso, você vai vir aqui com o botão direito, vai inserir a regra de coloração que você baixou aqui no site na loja da Nelogic e você vai localizar lá. Você vai procurar o nome do indicador, vai ser lá Pasini. Eu tenho que verificar isso certinho, mas a princípio é Pasini Gatilhos, tá? Gatilhos técnicos, esse é o nome do indicador. Mas eu vou fazer o download aqui para mostrar para vocês. E aí você vai inserir a coloração aqui. Quando você inseriu a coloração aqui no teu gráfico, vai ficar dessa forma. Você vai clicar com o botão direito, tá? Até para mim aqui o nome do indicador aparece como Paz Regras Candles, tá? Eu não sei se vai aparecer esse nome aqui para vocês ou gatilhos. Mas colocando aqui, ó, Paz Regras Candles, ele vai mostrar três configurações possíveis, tá? Primeiro, eu achei bem interessante colocar isso, tá? O tamanho do nosso candle. Eu quero que me dê sinal em que tamanho de candle. Eu não quero candles acima de 150 pontos, tá? Ou acima de 100 pontos. Eu quero só os candles bem pequenos para me trazer um stop mais curto. Então eu só vou marcar aqui 100 e vou dar um OK. Beleza. Então olha só, ele me mostrou gatilhos somente com gatilhos com stop bem pequeno mesmo, tá? Então o candle tem tamanho de 100 pontos apenas. Se você está usando esse indicador para o dólar, que funciona da mesma forma, então você pode colocar, eu quero um stop de 4 pontos no dólar, 5 pontos no dólar, você vai decidir isso. Eu quero que me mostre os sinais somente dos candles menores. Então você coloca aqui, por exemplo, ó, esse candle aqui, ele teve 95 pontos, tá? 95 pontos de amplitude. Esse outro candle aqui, ó, 95 pontos de amplitude. Então ele me mostrou apenas os candles bem pequenos, tá? Ó, o que eu falei há pouco do candle de reversão, ó, pessoal. Então aqui, ó, me mostrou aqui num candle 90 pontos. Então minha compra seria aqui, meu stop seria aqui embaixo, tá? Vocês podem ver que ele não violou, ó. Não violou o candle seguinte aquela hora que eu falei para vocês.
mas ele marcou para mim aqui uma região de violação. Ó. Então, se você observou e marcou essa região e fez essa compra aqui, ele vai ficar um stop mais ou menos de 100 pontos, né? Ó, em torno de 100 pontos. E a gente vai buscar um alvo aqui na média de 20 no mínimo, tá? Que seria em torno de 105 pontos. E aí, a partir daqui, bateu a parcial, se eu faço com mais lotes, eu tento conduzir essa possibilidade de reversão. Porque a gente sabe que eu opero a reversão buscando uma pontuação menor. Mas eu posso estar comprando o fundo do dia. É uma possibilidade. Quando eu bato a parcial, eu posso tentar conduzir aqui pelo Keltner, né? Ou deixo o meu stop ali e vou conduzindo ali por baixo. É uma possibilidade, tá? Então, vamos de novo. Configurações do indicador, propriedades aqui, ó, para as regras candles. Então eu posso escolher o tamanho do candle. Eu quero candles de até 250 pontos. Eu vou marcar aqui. Quero candles de reversão, ó. Aqui você vai poder escolher se você quer que acione, mostre na tela de vocês os candles de reversão, sim ou não. Se você marcar não, e der um ok, ó, ele não vai mais sinalizar aqueles candles de sinais de reversão. Tem muita gente que quer ver o mínimo possível de sinais para gerar um mínimo de ansiedade, né, provocar o mínimo de ansiedade possível. Agora, eu quero, Pazini, mostrar apenas os candles de reversão e não quero mais ver sinais de tendência. Opa, não marquei correto. Aqui, tendência não, ok, beleza. Então, o gráfico agora não vai me mostrar mais gatilhos de tendência, apenas de reversão, tá? Apenas de reversão que são sinalizados pelo Keltner. Então, eu vou puxar dias anteriores. Então, olha só. Ó, aqui deu sinal de compra, reversão, né? Foi até próximo da média maior. Aqui deu sinal, não acionou. Aqui deu sinal, deu uma comprinha, foi até lá na média. Então aqui o ganho é pequeno, tá? Que mais sinal que eu tenho? Ó, aqui eu tenho uma possibilidade de compra. Então ele chegou a deslocar 130 pontos. Aqui, ó, esse sinal aqui foi bem legal. Ó. Pode ver que aqui acionou o sinal, mas não acionou a compra. Ó, sinal, mas não acionou a compra. Sinal. Então, ó, um stopzinho aqui de 150 pontos. Ele chegou a deslocar 400 nessa compra. Tá? Aqui, olha que interessante. Abertura do dia 19 de setembro. Então, aqui ele mostrou, ó, gatilho de venda não acionou, gatilho de venda não acionou, gatilho de venda acionou. Aqui, tá? Ó, acionou. Então, eu tenho aqui uma possibilidade de um stop em torno de 160 pontos, tá? Alvo aqui na média de 20, daria em torno de 300 pontos. E aí, após eu fazer essa parcial, tá? Digamos que eu bati a parcial aqui no 8 e daí eu saí no 0 a 0, aqui de novo acionou a venda, ó, pessoal. Nesse candle às 9h18. Isso eu estou no gráfico de 2 minutos. A gente pode olhar outros tempos gráficos também. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, pessoal. Batia parcial, tá? Batia parcial, eu estou no direito de proteger no 0 a 0. Afinal de contas, estou operando contra o movimento. Batia parcial, eu estou a favor do... Coloco no 0 a 0. Ah, mas eu quero conduzir, Pazini. Eu fiz uma parcial assim com mais contratos. Eu já estou com a meta batida. Eu deixei só um contratinho para conduzir. Pode fazer o estudo de vocês de conduzir aqui, ó, por esse Keltner aqui, tá? Pode fazer o teste de vocês de condução pelo Keltner. Ó, fiz a venda aqui e ele foi sair no Keltner aqui embaixo, ó, 1 da tarde. Então é uma operação que andou, se eu conduzo aqui, 1.182 pontos. Ou se eu trago até o próximo sinal de reversão, ó, o próximo sinal de reversão foi aqui. Então uma operação de 1.600 pontos. Então quando eu falo em operar, o Pazini gosta de operar a tendência, eu gosto. Mas eu preciso entender as regiões que eu estou. Se eu estou numa extremidade, eu não vou ficar procurando tendência numa extremidade, pessoal. E se o Keltner está me mostrando possíveis sinais de venda, a minha função como trader é fazer as minhas parciais e tentar ganhar o máximo possível, né, o valor financeiro nessa operação. Então aqui eu tenho o meu payoff, aquilo que eu falo para vocês. Nem todas as operações a gente vai fazer 1.000 pontos, mas algumas é possível. Então a minha função é simplesmente conduzir, não ficar enxergando tanto sinal no meu gráfico, tá? Aqui eu tinha uma possibilidade bem clara, né? Nessa operação aqui, de buscar o fechamento do dia. Foi bem interessante esse dia aqui, porque eu tinha um gap bem legal para fechar, para buscar, né, o fechamento desse gap aqui.
realmente, e fechou, né? Vocês podem ver que aqui embaixo deu sinal de reversão para compra, ó. E aí eu adiciono que quando eu vejo um sinal de reversão numa região importante como foi essa aqui, pô, eu tenho tudo para arriscar, né? Poucos pontos, busco lá a região das médias para realizar as minhas parciais, tá? Esse indicador aqui é gratuito, tá, pessoal? Esse indicador aqui é muito semelhante ao que vocês já têm por aí, né? Com indicadores de cruzamentos de médias, de gatilhos, né? Hoje eu cheguei a ver indicador desses aí vendidos a em torno de R$ 300 por ano, ou em torno de R$ 50 mensais. E não alertam possíveis exaustões, né, esses pontos de extremidade. E eu estou colocando gratuitamente para vocês. E aí eu fui criando esse indicador, trabalhando, vi algumas outras possibilidades. E aí eu pensei, pô, eu vou fazer uma versão premium, né? Peguei a ideia lá do meu colega Júlio Bussoli, que sempre traz indicadores um pouco mais elaborados para aqueles que querem ter mais controle e gerar melhores possibilidades, né? Porque eu vou ensinar para vocês agora a outra versão desse mesmo indicador, onde você consegue personalizar mais algumas coisas com o teu gosto, com a tua preferência, tá? E esse indicador, sim, ele é um indicador pago, tá? Eu vou mostrar para vocês na loja, só que é um valor quase que simbólico, tá, pessoal? Simbólico. Ah, esqueci de mostrar para vocês, tá? Quando vocês fizeram o download desse indicador, ele também tem a possibilidade de plotar, tá? Plotar uma nuvem, tá? Vou tirar minhas médias daqui do gráfico. Ó, vou colocar ele coloridinho aqui para vocês, ó. Ele vai mostrar aqui, ó, candles de tendência, sim, ok, beleza, ó. Então aqui é um dia que, eu não peguei a reversão aqui, Pazini, ó, mas depois ele acionou vendas, ó. Ele foi dando vendas para nós com os gatilhos de venda. Tá? Bem tranquilo. Então, olha só. Vou fazer compra nessa extremidade aqui? Não, né, pessoal? Não vou fazer compra nessa extremidade. Vou fazer venda aqui nessa extremidade, ó. O indicador está mostrando que é final de uma possível final, exaustão, e aí ele está me dando um sinal de venda. Vou vender logo em seguida? Não, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês o indicador. Então, inserir indicador. Eu vou colocar aqui, pesquisar por regra de candles, tá? Tá aqui ele. Não sei se vai aparecer para vocês como regra ou como gatilho. E você vai inserir no seu gráfico. Ó. Inserir no gráfico. Ok. Beleza. Então ele criou para nós aqui uma nuvem, ó, pessoal. Uma nuvem de gatilhos, tá? Que nos ajuda na leitura do gráfico, tá? Ele vai mostrar as colorações. Vocês podem observar que essa nuvem, vocês podem configurar ela, a coloração dela também, ó. Eu vou clicar com o botão direito em cima da nuvem, propriedades de regras, colorações e candles, e ela tem as mesmas configurações lá do indicador de cores, só que se você configurar aqui, vai aplicar as cores na nuvem, tá? Então precisa entender bem isso. Você tem dois lugares que você configura as cores. Cuidado para não confundir, tá? Então aqui, ó, as mesmas configurações, tá? Tamanho do candle, reversão, tendência, né? Se você quiser deixar tudo desligado na nuvem, pode deixar tudo desligado na nuvem, ó. Ele não vai mostrar cor nenhuma, vai ficar toda a nuvem branca, ó, branquinho, tá? E agora eu vou mostrar para vocês a versão premium desse indicador, onde eu consigo trazer para vocês uma personalização maior. Eu vou ocultar a nuvem aqui para não atrapalhar a leitura, tá? Deixa eu tirar essa VWAP aqui, que não é necessário uma explicação. Eu não estou levando a VWAP em consideração nesse indicador. E o que muda desse indicador para o outro, tá, pessoal? Então, clica com o botão direito em cima do indicador, propriedades, passe, regras candles premium para quem baixou. E aí ele vai me mostrar aqui diversas outras opções, tá? Ele é mais completo. Então, quero que me mostre candles de tendência, sim ou não. Isso já aparecia lá no outro indicador para vocês, tá? Eu vou poder escolher aqui o tamanho do candle de tendência. Então, eu quero que o candle de tendência me apareça candles de até 400 pontos, tá? Candles de reversão, quero que apareça? Sim, quero que apareça candles de reversão. Mas qual é o tamanho do candle de reversão? Os de reversão vão fazer o seguinte, eu quero puxar que me mostre sinais só de até 200 pontos, né? Candles de até 200 pontos. Então você personaliza o tamanho do candle de reversão. Aqui uma outra possibilidade, tá? Eu vou até mostrar isso aqui para vocês. Ó. Eu vou marcar aqui, ó. Não quero ver candle de tendência e não quero ver o de reversão, tá?
eu criei aqui, pessoal, uma outra possibilidade para vocês. Gatilho de cruzamento de média, tá? Então esse é um indicador que às vezes o pessoal quer fazer. Não, eu quero ver como é que colore cada vez que cruzou a média de 8 com a 20, ou a média de 20 com a 50, ou a média de 20 com a 200. Você vai poder criar a coloração que você sempre quis criar e não sabe como. Com esse indicador você vai poder personalizar. Então eu quero que ele me mostre somente os candles agora com o cruzamento de médias. Ó. Marquei a opção, vou dar um OK, beleza. Tá? Então aqui, por exemplo, ó, ele me mostrou um sinal de venda aqui, que foi quando estava subindo a média de compra, né? E a média de venda, quando elas fizeram o cruzamento aqui, nesse ponto, ele acionou então uma possível venda. Então, aqui uma venda de cruzamento de média. Aqui eu tenho um cruzamento de média de compra, aqui um cruzamento de média de venda e aqui de compra. Então, ele está me mostrando os candles de cruzamento de médias, tá? O que é o cruzamento de média, pessoal? Ele não vai ser um candle com stop tão curto. Por quê? Porque muitas vezes esse candle está voando longe das médias. Longe das médias. Ele é um gatilho para nos mostrar uma possível reversão de tendência. Isso é a leitura que eu preciso fazer quando eu falo em candle de cruzamento de média. Porque a média vai cruzar e o candle pode estar longe das médias, pode estar longe do uma VWAP e isso vai dificultar meu stop. Porém, é um momento importante. É um momento importante porque ele está me mostrando, olha, Pazini, as médias cruzaram, a partir de agora você começa a analisar melhor as vendas, tá? As vendas. O que mais eu consigo fazer com esse indicador personalizado? Ó, clicar com o botão direito, propriedades do Candles Premium, né? Então, ó, gatilho de cruzamento de média, já marquei que eu quero sim. Tamanho do cruzamento de média. Eu quero que ele me mostre candles de até 400 pontos. Esse aqui eu não dou tanta importância para o tamanho do candle, pessoal, porque como eu expliquei, acabei de explicar para vocês, o cruzamento de médias é um momento importante do gráfico, mas ele não quer dizer necessariamente que seja um gatilho para você. Então, para mim é interessante saber que as médias cruzaram e a tendência mudou, mas não quer dizer que ele seja o gatilho adequado, tá? O que mais que eu consigo mudar? Eu consigo mudar aqui, eu quero que ele vai colorir e eu vou escolher quais as médias que ele vai fazer o cruzamento. Eu quero que ele colore a média curta de 5 com a média longa de 12 períodos, tá? Então ele vai me dar mais sinais, tá? Mais sinais, mas sinais mais rápidos, tá? Porque afinal de contas eu estou considerando que a tendência está definida por uma médias curtas. Então, aqui por exemplo, ó, já deu um sinal de venda, realmente funcionou, né? Aqui mostrou para mim uma possível compra, mas uma compra no topo, né? Que nem chegou a acionar, porque não teve exaustão acima do topo desse candle. E em seguida ele deu um gatilho de venda, tá? Então os gatilhos de médias curtos também são bem interessantes, pessoal. São bem interessantes, vocês podem testar aí. Então olha só, aqui deu o sinal de venda, né? Perfeitamente. E aqui embaixo já deu um sinal, ó, agora já cruzou a média de 5 com 8. Você tem a possibilidade, essa foi a minha ideia, de você poder brincar com o indicador, você ter autonomia, porque muitos de vocês já conhecem, já sabem como é que funcionam os setups, já tem essa noção, já tem as suas preferências, tá? Essas médias, antes que alguém pergunte, as duas médias são exponenciais. Então, é um indicador que você personaliza, você está dono do teu indicador, então você vai poder personalizar conforme você acha mais interessante. Abaixo você vai ter a opção então da mesma nuvem que eu mostrei para vocês que vocês podem inserir. Tem a nuvem aqui, ó, e você vai escolher o período dessa nuvem. Se você quer uma nuvem de 8 períodos ou de 20 períodos, você vai escolher as médias dessa nuvem, tá? Só que essa configuração está aqui, mas não adianta você fazer aqui. Você vai fazer a configuração da nuvem quando você adicionar a nuvem na tela, tá? Outra coisa, ó, lembra que eu mostrei para vocês lá então que eu personalizei os nossos possíveis momentos de reversão em cima do Keltner? Então, às vezes vocês vão achar, mas eu não quero usar o Keltner 2.3 de desvio com 15 exponencial. Eu quero mudar o parâmetro. Então eu deixei aberto aqui para você configurar do teu gosto. Eu quero usar o Keltner com 2.0, tá? E com a média de 20.
beleza. Você vai montar aqui a coloração aqui, né? Os parâmetros. E aí os sinais vão mudar conforme você programou, tá, pessoal? Muito bem, essa é a explicação de como utilizar o indicador, os dois indicadores, a versão simples e a versão premium. Onde é que você encontra, onde é que você vai encontrar estes indicadores? Clicando aqui, ó, em estratégias, tá? Estratégias, central de estratégias, que está aqui, ó, na primeira opção. Clica aqui. E aí você vai vir aqui, ó, em loja. Para facilitar a vida de vocês, eu coloquei aqui, ó, Pazini. Então, sempre que você pesquisar por Pazini, vai mostrar os meus indicadores que eu já criei, tá? Os meus indicadores que eu já criei. Então, aqui dentro vocês vão ter o indicador Prior Coach, né, que eu já mostrei para vocês, que marca aquele monte de linha, né? FIBO do dia anterior, máxima, mínima, tudo que você quiser. É um indicador gratuito. O MACD Rio Grande, que é aquele indicador que cria um MACD personalizado embaixo, muito bom para utilizar no Renko, no dólar. É fantástico esse indicador. Quem ainda não experimentou, testa ele gratuitamente. E aqui eu vou ter então o Pazini Trend 2024. Esse aqui já é um indicador antigo que eu tenho, funciona muito bem para mostrar a tendência, aquele indicador com os candles azuis e vermelhos. O pessoal utiliza, tem resultados excelentes com ele. E aqui eu vou ter então os novos indicadores, tá? O indicador gatilhos técnicos gratuito, tá? E o gratuito, o indicador premium, que você pode adquirir ele clicando aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Você vai poder assinar ele com valores diferentes, tá? Mensalmente, semestral ou anual, tá? Então, se você quer colocar ele só por um mês, R$ 29,90. Se você quer escolher ele semestral, você vai pagar R$ 89,90 por 6 meses, tá? Você vê que fica um custo bem interessante. Ou se você quiser contratar ele por R$ 119,90, também um valor muito acessível, válido por um ano inteiro. Então ele fica R$ 9,90, tá, pessoal? Se você pega a opção anual, R$ 9,90. E depois ele renova. Clicou aqui e adicionou ele lá no teu gráfico, tá? Ele vai estar disponível para você fazer o download, tá? Ah, não quero investir, Pazini, no momento eu não quero investir. Vou procurar aqui então o gatilho técnico gratuito, tá aqui ele, ó. É aquela primeira versão que eu mostrei para vocês. Alguns colegas já baixaram, já instalaram, já estão utilizando, né? Ó, então me mostrou aqui as opções. Vou instalar aqui no meu Profit Ultra, contratar. Beleza, já está instalado. Está instalado. Aliás, eu já baixei, né, na minha máquina. Quando eu baixo o indicador, eu vou vir aqui, ó. Vamos ver como é que vai ficar o nome dele. Se eu achar aqui, porque eu não tinha feito esse teste antes. Inserir regra de coloração. Gatilhos. Tá aqui ele, ó, pessoal. Tá? Pazini Gatilhos Técnicos. Esse é o nome que apareceu no indicador para vocês. E quando você contratar a versão Premium, vai aparecer Pazini Gatilhos Técnicos versão Premium, tá? E aí você só vai inserir a regra de coloração aqui e vai sair funcionando para vocês, tá? Ah, quero inserir o indicador. Como é que eu faço para inserir na nuvem, tá? Ó, colocar o botão direito inserir indicador, né? Vamos pesquisar aqui por gatilhos. Ó, vai aparecer o indicador aqui, ó, Pazini Gatilhos Técnicos. Vou clicar em inserir, vou dar um OK, tá? O que aconteceu aqui, pessoal? Diferente do que eu tinha programado, eu queria que viesse a nuvem pronta para vocês. Foi bom dar um exemplo. Ele não mostrou como nuvem, tá, pessoal? Mas a gente clica 2 vezes em cima dele. Eu venho aqui, ó, em preenchimento com cor e vou dar um aplicar a cor branca. OK. Nos parâmetros eu vou aqui, ó, tamanho do candle de reversão, né? Tamanho do candle. Ó, candle de tendência sim ou não. Vou dar um aplicar. As linhas aqui também estão como azul porque é meu padrão. Posso colocar em branco. Vou dar um aplicar. OK, tá? Vocês podem ver que ele não mostrou a coloração na nuvem, tá? Eu acredito que fechando o indicador e abrindo o Profit abrindo novo, ele vai
inserir. Ó, coloquei o indicador, a coloração nos candles, tá? A versão gratuita, é o meu gráfico do Premium aqui, mas eu coloquei ele para testar. Tá aqui o indicador funcionando perfeitamente, tá? Conforme eu mostrei para vocês. Então é isso, pessoal. Eu espero que esse indicador ajude muito vocês na condução das operações, encontrar os melhores gatilhos, os melhores candles para a gente fazer as nossas entradas nas nossas operações, tá? Agradeço demais para você que acompanhou até aqui. Na descrição do vídeo vai estar então o link para a contratação dos indicadores gratuito. Ou se você quiser, a versão Premium, onde você vai ter mais autonomia e melhorar as configurações como você desejar, tá? Um forte abraço, um excelente final de setembro. Hoje é 20 de setembro, né? A gente tem muito orgulho, o povo gaúcho aqui do Rio Grande do Sul tem muito orgulho desse dia. É o nosso feriado do povo gaúcho, no 20 de setembro. Um abraço e até a próxima.